Olá, hoje eu queria falar de um assunto que não tem nada a ver com eletrônica, mas tem a ver com instrumentação, com indústria. É um assunto que eu acho muito importante, mas que não é muito falado na internet aqui do Brasil. Não tem muitos vídeos no YouTube. Eu, por exemplo, não achei nenhum vídeo no YouTube. E eu vou falar com vocês, vou passar é, umas instruções iniciais para despertar o interesse, né? É, é aquele negócio, quando ninguém ensina, o Newton ensina, né? Então vamos lá. Vocês vão aqui é, no seu navegador e digitam Chemical Resistance Chart.pdf ou sem o ponto .pdf. Né? Então você vai aparecer aqui várias tabelas, você vê aqui imagens, vão aparecer dezenas de tabelas de resistência química. Né? Mas a que eu gosto mais é a do Mettler Toledo, que é essa aqui, que eu já salvei aqui no Adobe. Então, peraí, passar aqui para o Acrobat, ela já está aqui. Né? Então, o que que é uma tabela, uma carta de resistência química, né? Quando você está numa indústria química, você tem um processo químico, né? Então, você tem tanques, vasos, armazenamento de líquidos que podem ser corrosivos, podem ser ácidos, podem ser tóxicos, podem ter várias características perigosas e indesejáveis, né? E você tem tanques, tubulações, válvulas, você tem todo um aparato de equipamentos que estão em contato com esse produto químico. Quando você tem contato com esse produto químico, evidentemente podem haver ataques do produto químico na tubulação, no tanque, no material que está em contato com o produto químico. Dito isto, é aí que aparece essa tabela aqui, que na minha opinião o melhor é dessa aqui, ó, Mettler Toledo, né? Pelo jeito é um livro, né? Mettler Toledo Weight Model Systems Handbook. Enfim, deixa eu ler aqui um pouco. Então, o que que acontece? Antes de eu ler, ele é uma grande carta, uma grande tabela que tem todos os produtos químicos comuns, mais comuns, de serem encontrados na indústria, soda cáustica, ácidos, tem tudo. Até leite tem aqui. Tá? Então, tem todos os produtos químicos na primeira coluna. Nas laterais aqui, deixa eu voltar aqui para o início. Nas laterais aqui tem os materiais. Só que essa tabela aqui, o Mettler Toledo não foi muito feliz em escolher essa fonte aqui dos materiais, né? Então tem aço inox 302, 304, aço inox 316, aço inox 440, alumínio, titânio, liga de Asteloy, bronze fundido, latão, aço fundido, aço carbono. Aí vem alguns polímeros, alguns materiais de engenharia, como Kynar, PVC, Teflon, nylon, enfim, vários produtos químicos. Tem principalmente o produto químico que para mim é coisa de alienígena, que é o epóxi. Epóxi para mim é coisa que um extraterrestre veio e falou para alguém que funcionava, porque o bicho aquilo ali não é normal. Né? Então, o mais incrível, o epóxi é um material incrível. Então, vamos lá. Só que antes de qualquer coisa, tem alguns detalhes, né? Primeiro, lê as notas de rodapé, tá dizendo aqui, ó, notas de rodapé, lê as notas de rodapé. Então, quando está falando de determinado produto, tem um número aqui, você procura esse número aqui. Alguns produtos tem falado de concentração, então, por exemplo, sulfato de potássio de alumínio é 10%, tem uma característica, se for 100% tem outra característica. Então, eles vêm com o percentual de concentração do agente agressor. Né? Por exemplo, aqui a água régia está dizendo que tem 80% de HCl e 20% de HNO. Então, é para isso que foi testado esse produto. Né? Então, e você vai ganhar uma classificação, sobe lá, de A a TD com o tracinho, tá vendo? A a TD com o tracinho. Então ele vai dizer: se você, se o material recebeu a classificação A, ele é excelente para ser usado com aquele produto químico. Não tem efeito. Ó, não efeito, excelente. Então você pode usar sem medo. Então, por exemplo, a acetamida, você pode usar sem medo o aço inox 316. Né? Se você tiver uma classificação B, ele é bom, mas tem um pouco de efeito. Então, às vezes é melhor você usar um que seja B e bem mais barato do que um que seja A e seja muito mais caro.
Às vezes a sua instalação foi projetada para, sei lá, 10 anos. E em 10 anos vai ter um efeito menor. Então, para que você vai pagar mais caro por uma planta que daqui a 10 anos vai para sucata, se você pode ter um material bem mais barato que vai resistir durante esses 10 anos? Então, isso aí é uma questão de estudo. Lembrando que quem vai definir esses materiais das tubulações, dos vasos, dos tanques, vai ser o engenheiro químico e o engenheiro mecânico, que está no projeto da planta, que está dando o suporte técnico ou fazendo a manutenção da planta. Eles que vão definir isso. Mas é bom a gente ter noção dessas coisas para não ficar constrangido com tanta informação e não saber nem opinar, não saber o que está acontecendo. Então é sempre bom a gente ter um pouquinho dessa informação, né? Quando você tem, voltando aqui na tabela, quando você tem a letra C, tem um efeito moderado, então é bom você ter um pouco de cuidado com ele. Ou seja, ele está dizendo que não dá para usar, mas você vai ver que tem um efeito moderado. Dependendo do que você está trabalhando, a própria é, decomposição da tubulação, a própria reação química do produto com a tubulação pode afetar a qualidade do produto. Então, de uma forma geral, eu não indicaria usar se tiver C ou D, tá? No máximo B. O ideal é você procurar sempre um que tem uma performance excelente, ou seja, sem efeito. Por causa disso que eu já falei, você pode ter uma reação química não só da tubulação, mas da tubulação contaminando o produto que você quer. Então, isso na indústria farmacêutica é fatal, por exemplo. Na indústria de química fina é fatal. Você não pode sair tendo reação química com uma coisa que vai virar remédio, uma coisa que pode matar pessoas, né? Matar animais. Então, tem que ter muito cuidado. Se você tiver classificação D, não é recomendado, ou seja, não serve, vai atacar fortemente, não é recomendado usar esse material. Tá? Então você tem as 4 classificações. Além dessas 4 classificações, tem uma quinta, que é o traço. Tá vendo aqui, por exemplo, o 440 para o aço AISI 440 para esse produto aqui, acetaldeído, não sei como se pronuncia, ele é traço. Isso significa o quê? Que não pode? Não. Isso significa que ninguém sabe o que vai acontecer. Não tem relatos na indústria de terem usado aço AISI 440 com esse produto. Não tem relato suficiente. E não tem informação dos engenheiros químicos sobre como esse aço inox AISI 440 se comporta com esse produto. Então não tem informação, então é melhor não colocar, não dar opinião, não classificar. É melhor não classificar, então deixa como um traço. Nesse caso, quando tem um traço, eu ignoro. Então, na prática, eu só considero A e B, dando preferência sempre para o A. Então, se tiver traço C e D, eu descarto o material, tá? Isso é um ponto. As notas de rodapé estão aqui, é uma coisa também importante, que alguns materiais eles têm performance de corrosão, performance de ataque de acordo com a temperatura. Então, alguns são satisfatórios até, por exemplo, 72 graus Fahrenheit. Alguns são satisfatórios até 120. Então, alguns produtos, além da concentração, ele vem com a temperatura aqui na tabela, porque a temperatura altera a característica dele de atacar ou não determinados materiais. Então fica também atento para esse detalhe, né? Então vamos ler aqui o que está dizendo aqui, esse texto aqui, que também é muito importante, né? O texto está dizendo o seguinte: a tabela de resistência química a seguir é fornecida como um guia para auxiliar na seleção de materiais para componentes e ferragens de sistemas de módulos de pesagem. As informações são reproduzidas por cortesia do Little Giant Group Company. Essas recomendações baseiam-se em informações de fornecedores de materiais e em uma análise cuidadosa de dados publicados disponíveis, sendo consideradas precisas. No entanto, como a resistência de metais, plásticos e elastômeros pode ser afetada pela concentração, aquilo que eu falei, temperatura, presença de outros produtos químicos e outros fatores, essas informações devem ser consideradas como um guia genérico, um guia geral, e não é uma garantia absoluta. Em última análise, cabe ao cliente, desculpa, determinar a adequação dos materiais utilizados em diferentes ambientes. Todas as recomendações pressupõem temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. As classificações desses materiais baseiam-se exclusivamente na resistência química. Então, não está falando de resistência mecânica, resistência a impacto, resistência à pressão, resistência a outra coisa além de resistência química.
Deve-se dar atenção adicional à seleção do material quando o produto químico for abrasivo, ou seja, tem partículas de suspensão que desgastam por meio de atrito a tubulação, o produto que está contendo esse material. Então, deve-se dar atenção especial à seleção do material quando o produto químico for abrasivo, que não é tratado nessa tabela. Então, deve-se lembrar de mais esse detalhe. Quando o produto for abrasivo, de natureza viscosa, ou seja, ele for oleoso, né, for uma coisa que tem uma certa resistência ao fluxo. Viscosidade pode ser definida assim, grosso modo, uma resistência ao fluxo, à passagem do fluido, né? Ou apresentar gravidade específica, ou seja, superior a 1,1. Né? Gravidade específica, às vezes, é traduzida no Brasil, não muito certo, mas é traduzida como densidade, tá? Então tá. Então, gravidade específica superior a 1,1. E uma nota, cera magnete, esse material cera magnete A, é conhecido genericamente como ferrita de bário. Não sei por que ele colocou isso, né? Mas tudo bem. É, então você já tem a informação do material e você já tem a informação aqui dos produtos, né? É, por que eu digo que epóxi é o produto alienígena? Que quase tudo do epóxi é A. Ele tem uma resistência absurda. É A, B, de vez em quando. Raramente você depara com um D aqui. Ó. Água ré já está com epóxi. Ó. Ah, vamos lá. O epóxi, algumas coisas pontuais é C, esse bromina molhada, não sei o que se trata, né? Mas a maioria das coisas é A. D também, ácido clorídrico também ataca o epóxi. Tá dizendo o que é ácido clorídrico também ataca o epóxi. Mas é muito raro, né? Então essa tabela é enorme, tem mais de 10 páginas só de. Tem 10 páginas só desses produtos químicos, né? E é uma informação muito importante. Agora vamos ver aqui os ácidos inox, tá? Então existe aqui ó, os 4 ácidos inox mais comuns, né? O AZ302, o AZ304, o AZ316 e o AZ440. São os 4 mais comuns. O 302, ele normalmente tem 18% de cromo e 8% de níquel, tá? Ele é usado para chapas estampadas, para molas, às vezes é usado em cuba de pia. É um aço assim mais simples, mais genérico, digamos assim, né? O aço mais usado no dia a dia, que a gente se depara no dia a dia, é o 304. Ele tem 18% de cromo e 10% de níquel. Por isso, na sua panela de aço inox, quando você vê no verso, ele aparece escrito aço inoxidável 18/10. Ele está querendo dizer que é um aço 304. O 18 significa 18% de cromo e o 10 diz que tem 10% de níquel. Então ele é usado em talheres, em pias, tubulação na indústria de alimentos. De um modo geral, ele é um coringa, digamos assim, né? É o basicão, né? E ele tem um pouco menos carbono que o 302, ok? O 316, ele é um aço melhor que o 304. Então, ele é muito usado na indústria naval, indústria offshore, plataformas de petróleo, navios, né? Indústria química, indústria farmacêutica. É um aço ainda mais poderoso. Ele tem 18% de cromo, tem entre 10 e 14% de níquel e de 2 a 3% de molibdênio. É um aço ainda melhor. O 440, ele é um aço que tem uma característica, um aço inox tem uma característica interessante, ele é altamente magnético e ele pode ser tratado termicamente. Então, para algumas aplicações, como fazer facas, né, cutelaria fina, rolamentos, válvulas industriais, o 440 é uma opção interessante. Né? Ele é um aço de alto carbono e quase não tem níquel. E a porção de cromo é aquela porção de 18% que todos os aços inox que nós falamos até aqui se aplicam. Né? O aço cirúrgico normalmente é o aço inox AZ316L. O que é o L? O L significa que ele tem baixo carbono. Então, ao invés de ter 0,08% de carbono, ele tem em torno de 0,03% de carbono. Tem uma razão técnica, biológica, para ter pouco carbono. Né? Na indústria, o L parece que melhora a soldabilidade do aço. Então, o 316 L tem uma melhor soldabilidade que o 316 comum. Mas na indústria médica, o fato de ter baixo carbono tem uma característica biológica que justifica. Tá?
Alumínio, quando está falando de alumínio, está falando do alumínio puro, não esse alumínio que na verdade é feito de sucata reciclado, né? Que é o alumínio sem muito critério, né? Que a gente faz esquadrias de alumínio para banheiro, para janelas. É o alumínio, está tratando do alumínio puro. Por quê? Se você usar um alumínio que não seja alumínio isento de cobre e isento de ferro, se você colocar em ambiente marítimo, ele vai sofrer uma corrosão absurda. Tá? Ele vira literalmente um pó depois de um tempo. O alumínio, para ser usado em ambiente marítimo, ele tem que ser chamado de alumínio isento de cobre, que é um alumínio bem caro, tá? Que passou por um processo de refino, é um alumínio bem caro. Né? Ah, deixa eu aumentar aqui, tá difícil aqui. Titânio é outro produto alienígena também, que é caríssimo, mas que aguenta quase tudo. Asteloid C. Asteloid C é uma liga que tem 50% de níquel, 16% de molibdênio, 16% de cromo e 4% de tungstênio. É uma liga também bem cara e extremamente resistente. Então tem que usar com moderação, porque ele é uma liga bem cara, né? Bronze. Bronze é uma liga, né? Uma liga de cobre com estanho, né? Então, bronze fundido, ele é muito usado em hélice de barcos, em mancal de bombas, né? É o bronze. O brass é uma liga também de cobre, só que é uma liga de cobre com zinco, tá? É uma liga de cobre com zinco. Cast iron é o ferro fundido, né? É usado basicamente para aquelas bases de máquinas industriais de ferro fundido. Kainar é antes. Aço carbono é o aço comum, que é, por exemplo, a lataria de um carro, é feita de aço carbono comum. Kainar, PVC, isso aqui é tudo polímeros, né? São plásticos, são materiais poliméricos, né? Então são materiais chamados de plásticos de engenharia, né? Aqui tem uma grande quantidade de plásticos de engenharia nessa tabela, né? Ah, inclusive silicone, epóxi, né, que eu falei. E aqui também tem essa cerâmica aqui, material cerâmico também, que não é um polímero, mas também é de alta resistência à temperatura. Enfim, quando vocês tiverem a oportunidade de trabalhar num projeto, ou então fazer manutenção e tiver que selecionar um material, cuidem bem dessa tabela, guardem essa tabela contigo para saber se pode ou não pode usar. Né? O grande problema disso tudo que eu vejo é o aço inox. Por quê? Um fornecedor picareta ele pode te vender um 300 como 316 e entregar um 304. Você olhando o material, você não tem de olho como dizer se é 316 ou 304. Você só consegue saber que foi vítima de um golpe por meio de levando um produto para um laboratório de análise química e fazendo uma análise química da composição do material, e isso é caro. Então, o grande problema do aço inox é que você tem que confiar muito na índole, na boa-fé do fornecedor. Né? Então é isso. Pela atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo. Espero que essa aula tenha sido útil. Um abraço a todos. Boa semana para todos, se Deus quiser. Gostou do conteúdo? Obrigado por assistir mais este vídeo. Já está disponível na Amazon e no Clube dos Autores o novo livro Manual Técnico do Pinball Type. Adquira o seu exemplar. Os links estão logo abaixo na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!